Graça e paz, meus queridos e amados irmãos. Graça e paz, povo eleito, povo santo, filhos de Deus, nação abençoada. Graça e paz a todos vocês. Meus queridos e amados irmãos, em primeiro lugar eu quero aqui mandar as minhas saudações a todos os irmãos daqui de Moçambique, Brasil, Portugal, Angola, todos os irmãos que estão nos demais países. Meus queridos irmãos, recebam as minhas saudações, recebam o meu caloroso abraço. Queridos, hoje eu passei aqui para deixar uma palavra bem rápida, mas de muita valia e muita importância para os irmãos que ainda estão presos na religião. Muita importância para os irmãos que ainda estão no sistema religioso. Queridos irmãos, o tema desta mensagem é o seguinte: tentando obedecer a Deus, acabando extorquidos e enganados. Vou repetir o tema. Olha, tentando obedecer a Deus e acabando extorquidos e enganados. Meus queridos irmãos, preste atenção. Olha, queridos, eu tenho o maior respeito por todos os crentes, todas as pessoas, não importa a sua denominação religiosa, seja evangélica, seja adventista, seja católica. Todos vocês têm o maior respeito e maior carinho, meus amados irmãos, porque eu sei que vocês são meus irmãos. E mesmo o apóstolo Paulo diz: ninguém vê segundo a carne. Quando eu olho para vocês, não vejo que aquele é um religioso, não vejo que aquele é um católico, aquele é um adventista, aquele é um dos mormons. Não vejo assim. Quando eu olho para você, eu vejo um espírito eleito, um espírito aperfeiçoado, um espírito que está participando de carne e sangue, e depois desta participação, este espírito vai voltar para Deus, ok? Então, meus amados irmãos, entenda isto aqui, percebe isto. Os pastores do sistema religioso, eles ensinam e transmitem nas pessoas que as pessoas devem obedecer a Deus. E isto é verdade. Nós temos que obedecer a Deus. Mesmo o profeta lá no tempo da lei, ele disse: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Então, nós temos que obedecer a Deus. Só que esses pastores e esses profetas, eles dizem o seguinte: que se uma pessoa dá o dízimo, esta pessoa está servindo a Deus. E se uma pessoa não dá o dízimo, essa pessoa não está servindo a Deus. E o que eles usam como base para ensinar isso? O que eles usam como base para convencer a pessoa que se ela não dar o dízimo, não está servindo a Deus? Olha só o que ele usa. Vamos ler Malaquias, capítulo de número 3, versículo 7 ao versículo de número 10. Olha isto. Entenda. Desde o princípio, vocês têm desprezado as minhas leis e não têm as obedecido. Ainda é tempo de voltar para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu voltarei para vocês. Mas vocês me perguntam: quando foi que o deixamos, Senhor? Pode o homem roubar a Deus? Vocês, porém, têm roubado de mim, diz o Senhor. O que quer dizer isso, Senhor? Quando foi que o roubamos? Vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas. Por isso, a terrível maldição de Deus caiu sobre vocês. Toda a nação está me roubando.
tragam todos os dízimos aos depósitos do templo para haver alimento suficiente na minha casa. Segura. Então, os pastores do sistema religioso, eles pegam esta passagem aqui, aplicam, estampam na cara dos crentes e dizem a eles o seguinte: olha, está escrito que quando você não dá o dízimo, você está roubando a Deus. Você entende? Então, assim como está escrito aqui no livro de Malaquias, no capítulo 3, se você não dá o dízimo, você não está obedecendo à lei de Deus. Você não está servindo a Deus. Você entende? E as pessoas ouvindo isso, e as pessoas convencidas com o discurso desses falsos pastores e falsos profetas, o que a pessoa faz? A pessoa tenta mostrar para Deus que esta pessoa não é um desobediente. A pessoa tenta mostrar para Deus que ela é obediente. E ela faz isto como? Levando o seu dinheiro, levando o seu dízimo e dando para esses falsos pastores. Você entende? Então, a pessoa entende que eu estou roubando a Deus quando não dou o dízimo. Segundo o falso ensinamento, segundo essa falsa doutrina desses falsos pastores e falsos profetas. Quando eles lêem Malaquias capítulo 3, aí as pessoas ficam com cabeça grande. Cabeça grande. Entendem que quando eu não dou dízimo, estou roubando a Deus. Tal como está escrito aqui. Meus amados irmãos, entenda uma coisa. Você não está roubando a Deus quando você não dá o dízimo. Você não está roubando a Deus quando você não leva o teu dinheiro e dá ao seu pastor. Não está roubando a Deus, não está desobedecendo a Deus. Você entende? Este texto aqui, mal interpretado, causa esta bagunça no meio do povo de Deus. Entende, querido irmão? Então, as pessoas hoje, tentando obedecer a Deus, dando o seu dízimo, elas acabam extorquidas e enganadas. Meus amados irmãos, todos vocês que ainda entregam seus dízimos estão sendo extorquidos e enganados. Deus não precisa do teu dinheiro e nunca precisou. Você entende? Este dinheiro que você entrega lá na tua igreja, achando que está dando a Deus, Deus não recebe este dinheiro, Deus não conhece esse dinheiro, Deus não reconhece esse dinheiro, Deus não tem nada a ver com esse dinheiro. Este dinheiro aí, meus amados irmãos, vocês estão sustentando esses falsos pastores, esses falsos profetas preguiçosos que não trabalham e que vivem do dinheiro do povo. Você entende? Você precisa entender uma coisa. O livro de Malaquias foi escrito no tempo da lei. O livro de Malaquias foi escrito enquanto as leis e o decreto de Deus ainda estavam em vigor sobre a vida dos homens. E estes homens eram somente os homens que faziam parte de Israel. As pessoas de Israel é que viviam os mandamentos de Deus. As pessoas de Israel é que viviam obedecendo os decretos que Deus estabelecia usando os seus profetas. Você entende? Se você for entender neste livro aqui, que diz que se você não dá o dízimo está roubando a Deus, neste mesmo livro, se você for a ler o capítulo 1, versículo de número 1 de Malaquias, você vai entender uma coisa. Vamos juntos ler agora. Malaquias, capítulo de número 1, versículo de número 1. Entenda isto aqui, olha. Malaquias, capítulo 1, versículo 1. Este livro que diz que se você não dá o dízimo está roubando a Deus. Capítulo 1, versículo 1. Olha isto. Esta é a mensagem do Senhor ao povo de Israel, enviada pelo profeta Malaquias. Você entende? Então, esta era uma palavra somente para Israel. Este era um decreto somente para Israel. Que o povo de Israel tinha que trazer os dízimos ao depósito do templo. Onde é que ficava o templo? Lá em Jerusalém. Você entende? Então, esta palavra não era para toda a humanidade. Esta palavra não era para todo mundo. Então, o dízimo, meus amados irmãos, era somente os israelitas é que deviam obedecer a Deus entregando os seus dízimos.
Você entende? Quando Deus ele disse no capítulo 3 que vós, toda a nação está me roubando, não estava dizendo a todas as nações de todo o mundo. Deus já estava se referindo à nação de Israel. Você entende? Nós não estamos sujeitos a dar o dízimo. Nós não estamos sujeitos às leis judaicas. Todas as leis escritas na Bíblia eram as leis judaicas. Você entende, meu querido? Então, o que você precisa entender, meu querido irmão, é uma coisa. Entenda isto aqui. Deus não é servido por mãos de homens. Você entende? Deus não é servido por mãos de homens. Assim como o apóstolo Paulo, ele disse em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17, versículo de número 2 até o versículo 24. Olha isto aqui. Então Paulo, ficando em pé diante deles, no fórum do Monte de Marte, falou assim: homens de Atenas, eu noto que vocês são muito religiosos, pois enquanto andava por aí, vi os muitos altares de vocês e um deles tinha esta inscrição: ao Deus desconhecido. Vocês têm adorado a Deus sem saber quem Ele é. E agora eu quero falar a respeito deles para você. Agora eu quero falar a respeito dele para vocês. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, e que é o Senhor do céu e da terra, não mora em templos feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, porque ele não precisa disso. Ele mesmo dá a vida e a respiração a tudo e satisfaz todas as necessidades que existem. Você entende? Então, o apóstolo Paulo ele diz: homem de Atenas, vocês adoram o Deus sem saber quem Ele é. Vocês adoram a Deus sem saber quem Ele é. E eu quero falar dele para vocês. Ele não habita em templos feitos por mãos de homens. Ele não habita nesses locais chamados igrejas. E ele não é servido por mãos de homens. Esse Deus ali que vocês servem, que vocês não conhecem, esse Deus não é servido por mãos de homens. Esse Deus não precisa do teu dinheiro. Esse Deus não precisa que você leve alguma coisa para o local chamado igreja. Esse Deus aí que você serve sem conhecer não precisa de você levar alguma coisa para dar a ele. Você entende? Esse Deus não é servido por mãos de homens. Esse Deus, meu querido irmão, é o Criador dos céus e da terra. É o Criador de todas as coisas. Esse Deus aí é poderoso. Esse Deus aí tem tudo. Esse Deus aí não precisa de advogados. Esse Deus aí não precisa de trabalhadores. Esse Deus aí não precisa de nada. Tudo ele tem, tudo ele faz. Você entende? Agora, nós servimos a Deus hoje, aqui, na mente e no coração. Deus, ele escreveu as suas leis aqui na nossa mente e no coração. Todas as leis judaicas foram abolidas, canceladas no madeiro. Quando Jesus se deu como sacrifício na cruz do Calvário, ele acabou com todos os mandamentos em forma de ordenanças. O dízimo, o jejum, tudo aquilo, todos os preceitos da lei de Moisés, todos os preceitos da antiga lei, tudo aquilo foi abolido, cancelado por Jesus Cristo. Hoje, o que existe é a lei do Espírito, que é a lei do amor. Você entende? Você hoje, se quer servir a Deus, ame o seu próximo como você mesmo. Você assim está servindo a Deus, está obedecendo a Deus e não acabarás enganado e extorquido por esses falsos pastores e esses falsos profetas que te fazem acreditar que Deus mora nesses locais chamados igrejas, que te fazem acreditar que Deus precisa do teu dinheiro. Deus não precisa do teu dinheiro. Entende? Quando eles dizem que lá onde você vai,
Aquilo que acontece lá é obra de Deus e essa obra de Deus precisa ser sustentada por valores monetários. Querido, isto é um engano, uma mentira. Aquela lá não é obra de Deus. A obra de Deus já se consumou no madeiro, a obra de Deus já se consumou na cruz do Calvário. Quando ele abriu desse lado, abriu do outro lado, e quando ele disse, está consumado, tetelestai. Aí, meus amados irmãos, ele cumpriu a sua obra. Aí, meus amados irmãos, ele aperfeiçoou os espíritos, ele aperfeiçoou os eleitos, ele fez com que eu e você fôssemos perfeitos, puros, santos, sem defeitos, sem mancha, purificados e perfeitos no espírito. Você entende, meus amados irmãos? Então, Deus não precisa que nós o sirvamos por mãos, dando o nosso dinheiro. Você entende? Deus é poderoso e tem tudo pertence a Deus, tudo. Você entende? Então, Deus não está preocupado com o teu dinheiro. Deus não está preocupado se você vai dar quanto hoje, vai dar quanto amanhã. Deus nem liga para esse dinheiro. Deus não reconhece esse teu dinheiro. Não tem nada a ver com esse teu dinheiro. Esse teu dinheiro aí só sustenta esses falsos pastores, esses preguiçosos que não gostam de trabalhar, esses enganadores, ladrões. Porque é isso que se atribui a uma pessoa que engana e rouba os outros. Um ladrão. Você entende? Todo o pastor que pede dízimo, que prega dízimo, é ladrão. Vou ser franco com você. Todo pastor que prega dízimo, que pede o dízimo, é ladrão. Você entende? Porque o dízimo não é para os dias de hoje. O dízimo era somente para o povo de Israel. E hoje, nós estamos numa época diferente, estamos vivendo um pacto diferente, onde não se serve mais a Deus por mãos humanas. Você entende? Antigamente, eles tinham que levar o dízimo até a casa do tesouro, que era o templo lá em Jerusalém. Agora, hoje, este Deus, que era servido por mãos de homens há muito tempo, no tempo em que o antigo pacto estava em vigor, este Deus hoje mora dentro de cada um de nós. Está dentro de mim, dentro de você, dentro de todos nós. Você entende? Então, nós o servimos amando-nos uns aos outros. Nós o servimos amando uns aos outros, fazendo-nos o bem uns aos outros. Assim, você está obedecendo e servindo a Deus conforme a sua vontade, conforme o Evangelho de Jesus Cristo. Você entende, meu querido irmão? Então, nós não precisamos servir a Deus por mãos nossas. Nós precisamos exercitar a nossa fé. Nós precisamos viver em amor, porque é isso que agrada a Deus. Você entende? Para de pensar que se você dá o teu dinheiro ao teu pastor, se você leva o teu dinheiro, vai dar na tua chamada igreja, achar que está servindo a Deus, achar que Deus se alegra com isso. Deus não se alegra com isso. Deus não te pediu o dinheiro. Você quer servir a Deus? Pega neste dinheiro, olha para os irmãos necessitados que precisam de ajuda, ajuda eles. Agora, você leva o teu dinheiro, vai dar ao teu pastor. Um pastor que tem carro, tem boa casa, tem ar-condicionado em casa dele, não sabe o que é fome, quer dizer, alguém que já tem tudo, mas você ainda leva o teu dinheiro, o teu 10% daquela miséria que você ganha, ainda vai deixar lá na igreja. Oh, meu amado irmão, pega este dinheiro, melhora a tua vida. Pega este dinheiro, ajuda aos irmãos que necessitam. Tem pessoas que passam fome hoje. Tem pessoas que não sabem o que é 3 refeições por dia. Tem pessoas que não sabem o que é dormir em uma sala climatizada com ar-condicionado. As pessoas não sabem isso. Agora, você leva o dinheiro, vai dar a pessoas que têm todas essas condições em casa dele, achando que está a servir a Deus. Você não está servindo a Deus. Você só está enriquecendo mais esses cães golosos. Você entende? Esses ladrões, esses lobos devoradores em forma de ovelhas. São lobos devoradores, não são pastores que nada. Você entende? Esses aí só são ladrões que vivem às custas dos crentes. Você entende, querido? Se você quer servir a Deus,
quer servir a Deus, meus amados irmãos, pega este dinheiro aí, ajuda o teu próximo, ajuda aquele que necessita, ajuda aquele que passa fome, aquele que precisa comprar medicamentos, precisa de coisas básicas, aquele que precisa de cesta básica, precisa de coisas básicas para o seu dia a dia, ajuda este. Pare de olhar para aquele que se diz ter muita unção. Pare de olhar para aquele que diz que eu fui enviado por Deus. Então, pare de olhar para este aí, querido irmão. Isto aí é soberba. Isto aí é se fazer que Deus ama somente ele e não a ti. Deus não faz acepção de pessoas. Você é um eleito, ele é um eleito, eu sou um eleito. Então, meus amados irmãos, coloca-te na posição com que Deus quer que você esteja. Você entende? Ele pode se dizer ter muita unção. Ele pode se dizer que Deus fala comigo. Querido, se você ajuda o teu próximo com o pouco que você tem, Deus se alegra com você. Deus se alegra com você. E os anjos lá no céu aplaudem por essa boa obra. Porque o Senhor nos predestinou para toda a boa obra. Você entende? Então, quer viver segundo a vontade de Deus? Faça o bem ao seu próximo. Ame o seu próximo. Vamos viver em amor. Mesmo não tendo bens materiais. Querido, o que me conforta, e eu creio que também o que te conforta, é o amor do Pai. Este amor do Pai que está em mim, que está em você, que nos une. Você entende? Pare de olhar para esses falsos pastores, esses falsos profetas. Pare de olhar para eles. Estão sempre a dizer, venha para eu orar para ti, venha para eu orar para ti. Deus não ouve você então. Deus não te dá ouvidos. Deus somente dá ouvidos a ele. Você acha que Deus é esse? Que dá ouvidos a apenas alguns e outros não. Que Deus é esse? Para e pensa, querido irmão. Quanto mais ele diz, Deus fala comigo, você leva teu dinheiro e vai deixar lá. Quanto mais ele diz, Deus me revelou isso, você mais pega teu dinheiro e vai deixar lá. Quanto mais ele diz as suas mentiras, mas você leva o dinheiro e vai deixar lá. Ao invés de levar este dinheiro, fazer um bom uso deste dinheiro. Ajudar o próximo. Ajudar aquele que necessita. Ajudar aquele que precisa. Hoje nós estamos passando momentos difíceis com a pandemia. Cadê os pastores? Cadê esses pastores que arrecadavam todo mês o teu dízimo? Cadê eles? Por que não ajudam as pessoas que estão passando e morrendo de fome hoje? Por que eles não ajudam? Se que eles dizem ser homem de Deus e dizem ter amor no coração, por que eles não pegam aquele todo o dízimo, todo aquele dinheiro que você deixava? E ajudar os pobres. Ajudar aqueles que necessitam. Por que eles não fazem isso? Pensa um pouco. Ainda no tempo de pandemia estão a pedir dízimo ainda. Seus ladrões. Para com isso, querido irmão. Deixa esses sujeitos aí. Esses são perturbados, enganadores. Perturbados, enganadores. Que vivem falsificando a palavra de Deus. Pare de dar ouvido a esses lobos devoradores disfarçados de ovelhas. Queridos, a verdade de Deus será mais clara como nunca foi. E todos saberão a verdade. E estes falsos pastores serão envergonhados. Vocês verão isto. Eu sinto, queridos irmãos, eu tenho fé que muitos serão libertos e muitos vão contra esse sistema fraudulento que é a religião. Meus amados irmãos, vamos nos focar naquilo que é importante. Ajudar o nosso irmão, ajudar o nosso próximo. O pouco que nós temos, dividimos com o nosso irmão. Isso é viver, é amor. Para de sustentar esses falsos pastores, para de sustentar esses falsos profetas. Querido irmão, querida irmã, receba o meu grande abraço, receba o meu grande beijo, a dizer que amo muito vocês, todos vocês, e aos irmãos que estão no sistema religioso, que estão ouvindo esta mensagem. Querido, abandona este local se aí se prega dízimo, se aí se pede dízimo. Esses aí estão vivendo segundo aquilo que você dá lá na tua igreja. Se um dia você parar de dar o dízimo lá, eles também param de gostar de você. Se um dia você parar de dar dízimo, você vai ver, ninguém vai olhar para você lá. Ninguém vai te cumprimentar você. Ninguém vai ter mais comunhão com você. Experimenta parar, não dar mais dízimo. Você deve ver. É o dízimo que sustenta essas empresas chamadas igrejas.
É o dízimo que coloca de pé essas empresas chamadas igrejas. Se você não sabia. Queridos, o dízimo era somente para Israel. Hoje, o dízimo não é mais aplicado tanto para Israel como para os outros países. Todos nós somos um único povo e todos nós estamos vivendo uma nova aliança, onde não se serve mais a Deus por mãos de homens, não se serve mais a Deus dando dízimo, não se serve mais a Deus cumprindo as leis judaicas. Hoje, serve-se a Deus amando o próximo, hoje, serve-se a Deus andando em amor. Aquele que era o mestre dos mestres, aquele que era o Senhor dos senhores e que hoje ainda é o Rei de reis, Senhor dos senhores. Quando ele estava na sua participação de carne e sangue cá na terra, falo de Jesus de Nazaré, ele nos ensinou isso. Amar a Deus e amar ao próximo, como a si mesmo. Queridos irmãos, tchau, tchau, grande beijo, grande abraço e até os próximos vídeos. Estamos juntos.